Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Olá, seja bem-vindo ao Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Meu nome é Bruno Hoffman, sou presidente do Camp e estou mais uma vez aqui com o meu insubstituível parceiro de bancada, grande Mário Rosa. Bruno, uma honra sempre estar aqui com você. E hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de receber um profissional, assim, diferenciado. E o pessoal não sabe, mas a gente sempre tem aqui Uma colinha. uma cola. E ele fez uma resposta que eu até gostaria de ler. Em geral, a gente pede o pessoal fazer um Wikipedia aqui, fazer um resumo da própria carreira, mas você deu uma resposta tão bacana. É o Juarez Guedes, aqui um grande profissional do marketing político, porque a gente pediu para ele descrever assim como ele se vê, e ele escreveu uma coisa muito legal aqui: um profissional de comunicação e marketing político fascinado por leitura estratégica de cenários e desenhar campanhas criativas que conquistam a atenção e a memória do eleitor. Achei muito poético, muito bonito, e isso não dispensa, Juarez, tendo a honra de a gente receber você aqui, Com que certeza. você faça o seu Wikipedia, faça um pequeno resumo da sua história profissional. Mário, primeiro agradecer a você e o Bruno pelo convite, né? Esse que é mais uma ação do Camp, o Camp que tem cumprido um papel tão importante para a nossa indústria da comunicação. Bem, eu sou estrategista, trabalho diretamente com estratégia de campanha política, e quando eu coloco isso de leitura de cenário é porque eu não acredito que existe campanha sem levar em consideração aquilo que é primordial, que é a percepção do eleitor e o sentimento público estabelecido, e a partir disso traçar estratégias que tenham a capacidade de romper o desinteresse, a apatia, o distanciamento do eleitor, principalmente aquele eleitor que decide a eleição, que é o eleitor que não está hiperengajado, que não é ideológico. E eu diria que a minha trajetória toda na comunicação me leva a esse momento que eu estou hoje vivendo a estratégia política, passando por uma formação em publicidade, em um segundo momento entrando na comunicação, na parte de vídeo, eu era produtor de vídeo, depois diretor de cena. Rapidamente eu migo para a parte executiva de veículos de comunicação, e aí eu passo por todos os setores, literalmente, do artístico ao comercial e marketing, chegando à direção executiva, e isso me deu muita amplitude de olhar, né? Trabalhar com comunicação, trabalhar com televisão, muito próximo da propaganda, me trouxe muito esse mantra de buscar, através da criatividade, romper esse desinteresse, conquistar a atenção do leitor e a sua memória e, naturalmente, o voto, né? Então, eu diria que a minha formação é de publicitário. O Brasil, com uma certa dificuldade de formação acadêmica para comunicação política, para o marketing política. Hoje a gente tem algumas iniciativas, mas ainda muito tímida para o tamanho e potencial do mercado brasileiro. Fiz formações fora, tive a oportunidade de fazer cursos de formação no George Washington, pós-graduação na UCA, que é a Universidade Católica da Argentina, que é eu diria que é um celeiro importante de formação de profissionais, inclusive porque bebe muito na fonte da própria George Washington, né? Tem muitos professores que convergem, que fazem parte do corpo docente da UCA, e vivo e respiro comunicação política permanentemente. Isso me aproxima muito de tudo que faz esse ecossistema ser construído. Durante muito tempo, na minha opinião, a gente tinha sempre um grande potencial de mercado, mas o mercado em si ele era timidamente construído. Você tinha personagens importantes, ocupando espaços importantes, mas você não tinha essa escala. E eu percebo que o digital trouxe isso, né? Hoje você vê vereador na menor cidade do Brasil se preocupando em ter um processo de comunicação, então isso forma profissionais, e naturalmente a gente tem iniciativas nos últimos anos, como o próprio Camp, que traz uma conexão entre grandes profissionais e profissionais, inclusive que eu sempre coloco isso, que no campo a gente tem naturalmente aqueles como você, como o Bruno, né, que são grandes referências, e tem aqueles profissionais que estão construindo a sua carreira e buscando sempre estar perto daqueles que são referências, daqueles que fazem com excelência a comunicação e o marketing político. E aí eu estou sempre muito próximo dos eventos, palestrando, tenho o privilégio de ser professor do Renova BR, uma escola importante de formação política, um local que eu aprendo muito, tendo a oportunidade de conviver e conhecer pessoas de vários locais do Brasil. Agora, mais recentemente, na Fundação Dom Cabral, também tendo essa oportunidade de lecionar. Enfim, então, é um cara apaixonado por comunicação política, que busca conhecimento permanentemente e o exercício prático.
Eu até brinco com meus amigos de pesquisa, se precisar de um auxiliar para fazer pesquisa quali no Acre, ou no Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, pode me chamar que eu vou, porque eu sou fascinado por entender e fazer leitura de cenário, compreender a percepção do leitor. Juarez, a gente tem acompanhado aí você até recentemente também, a gente chamou você para ajudar também na diretoria do Camp, então muito bem-vindo, muito obrigado por se dispor a isso, né? E a gente tem visto aí, você talvez seja um dos recordistas de evento, de palestra nesse último ano aí no Brasil, está em todas, então você tem aí aproveitado as oportunidades que têm surgido para ajudar nesse processo de educação do mercado aí que está interessado no pleito aí 2024. Agora, tem uma coisa que a gente sempre busca aqui dos nossos entrevistados, que é um pouco de como você trabalha, como é que você pensa, né? A gente já falou um pouco aí da questão estratégica, da leitura de cenário, da criação, né? Conta um pouquinho aí, não precisa obviamente dizer um candidato ou uma cidade se não quiser, mas assim, quando chega uma oportunidade nova, né? O que você procura, como é que você se organiza num cenário, vamos já deixar claro que seja um cenário um pouco mais ideal, né? Às vezes a gente chega num cliente muito pequeno que não consegue fazer um investimento em pesquisa naquele momento, etc. Mas dentro de um cenário minimamente ideal, que tipo de elementos você precisa para poder começar o seu trabalho? Bruno, a gente tem um processo de diagnóstico que são 7 etapas, né, que envolve, enfim, alguns métodos para tentar conhecer com maior profundidade não só aquela conjuntura local, mas entendendo quem é o nosso cliente. Até a gente costuma fazer um diamante, não é numa perspectiva comunicacional, dali sair peças para comunicação, é mais para entender quais são as convicções daquele cliente. Legal. Porque no exercício prático eu percebi que não adianta. Só fazendo aqui, eu às vezes faço essa interrupção. O diamante é uma gravação longa que os profissionais como o Juarez fazem. 2 horas, às vezes 3 horas de gravação espontânea. Com o candidato, Com o contando candidato, a sua história, vai ordenhando o candidato. falando sobre seus Sem- medos, sem- suas ambições. e vai tirando ele da alma dele. Uhum, E aquilo ali serve, às vezes, até com depoimentos que, muitas vezes, peças importantes da campanha, uhum. né? Uma das peças, um dos diamantes, apenas para contextualizar, um dos diamantes mais importantes da campanha presidencial do presidente Lula em 2002, que o Duda Mendonça fez, quando o presidente Lula chora ao falar da morte da esposa, Uhum, foi de um diamante. uhum. Foi de um diamante. Então, o diamante, às vezes, pode trazer momentos emocionais sem aquela artificialidade do estúdio, não é isso? Porque Perfeito. você consegue, de certa forma, chegar naquilo que é o mais próximo da identidade do candidato, né? Você não tem ali os filtros da projeção da imagem. É ele. E aí, nesse ambiente, 2 horas de conversa, onde você inicia com onde você nasceu, quem é você, e você vai, sobre toda a trajetória, ele vai se envolvendo e relembrando temas que lhe deixam, inclusive, mais aberto a um processo emocional. Já tive vários candidatos que eram, inclusive, muito cinzudos, muito fechados, que no Diamante chorou copiosamente do começo ao fim, porque foi relembrando pontos importantes da sua história. Nessa etapa do diagnóstico, para a gente é muito importante, Mário, o Diamante, essa entrevista com profundidade do candidato, para entender as convicções. Uhum. Porque é muito comum quando a gente chega, e isso aqui é uma máxima. Qualquer cidade que você vai e a gente tem a oportunidade de trabalhar em regiões distintas, com candidatos de campo ideológico distintos, onde você chega, as pessoas falam, aqui, na nossa cidade, é diferente. É. Né? E aí eu costumo dizer, se aqui é diferente, como é que é? Não é quem tem mais voto vence, porque geralmente a campanha é assim. Se for diferente disso, você vai ser apresentado. Mas na prática, o que a gente vê é que os candidatos acabam sendo muito influenciados por um primeiro ciclo de influência que cria um filtro que impede que eles enxerguem os fatos com clareza. Muitos políticos, e aí também precisa se dizer, tem feeling, tem vivência, tem pragmatismo de leitura de cenário, mas muitas vezes, principalmente nesse ambiente pré-eleitoral, próximo de uma disputa, que é muito importante, que vai ditar o que vai ocorrer na trajetória política dele daqui para frente, as tensões são muito grandes e esses ciclos têm muita influência. Napoleão falava que a grande virtude de um líder era enxergar os fatos com clareza. E por mais óbvio que isso possa parecer, para um líder é muito difícil. Porque você tem uma série de filtros que impedem que você enxergue esses fatos com clareza. E aí, a partir disso, inclusive a gente faz entrevista de profundidade com a cúpula política dele para entender quais são aqueles temas que são convergentes com o candidato, o que está posto ali, para quando a gente vai para a quali e depois vai quantificar isso numa pesquisa quantitativa, a gente ter de forma muito clara também quais são os elementos que a gente precisa
dessas convicções presentes é validar ou desmistificar. Porque não adianta eu traçar a partir do diagnóstico uma estratégia se ela vai de encontro a essas convicções e eu, de Uhum. certa forma, não as validei ou desmistifiquei a partir da percepção do leitor. Uhum. Então, para a gente, essa primeira etapa é muito importante, é onde a gente consegue, de fato, e aí eu tenho uma busca permanente, que é a questão de entender as emoções que conduzem o processo, entender quais são essas projeções de imagem a partir dessa perspectiva do leitor. Então, para a gente, eu diria que é fundamental ao ponto, inclusive a gente sabe que pré-campanha tem limitadores financeiros, eu prefiro fechar o diagnóstico e não executar a pré-campanha do que executar uma pré-campanha sem diagnóstico. Agora, você me desperta aqui uma questão, porque há uma impressão, às vezes, de que o marqueteiro é o sujeito que transforma o candidato naquilo que ele não é. Mas um trabalho como esse, como você está dizendo, muitas vezes o candidato real, a pessoa real, ela está tão soterrada por essas camadas de pessoas que dizem o que ela deve ser e tal, ou aquilo que ela acha que não deve mostrar, e talvez num trabalho como esse você possa descobrir um lado real dele que ele até esconde, e que pode ser um tesouro do ponto de vista político, ou seja, que o trabalho Uhum. do marketing político muitas vezes pode ser revelar uma verdade que está escondida de tanto reboco que tem em volta. Isso já te aconteceu? Já, já. Eu não gosto muito de falar de cases específicos, eu aprendi isso com o Anthony Gutierrez Rubi, que ele fala muito sobre isso, né? Preservar, dado sensível e tal. Tem um case em especial, até pela a configuração que foi envolvendo vários profissionais, que é um case que eu trago o case dele a partir de uma perspectiva de uma atuação específica em relação à autenticidade. A autenticidade foi o grande combustível para quebrar a narrativa de desconstrução que existia contra o candidato. O grande trabalho que a gente teve foi aproximar a projeção da imagem para a identidade dele. O que as pessoas percebiam dele era baseado na narrativa de desconstrução, que foi mais imperativa, que teve mais êxito na perspectiva comunicacional, e o que fez com que ele rompesse isso, que foi a campanha do governador João Azevedo, reeleição na Paraíba, foi a partir de um processo onde a autenticidade era grande chave de todo o processo de comunicação. Quanto mais ele de verdade tivesse no ar, mais sustentável seria aquela comunicação. Se a gente pegar, e aí a gente tem, por exemplo, na minha opinião, a última grande campanha com pressão da grande mídia, com pressão da radiodifusão, lógico, continua sendo muito importante, continua sendo determinante, não estou desmerecendo jamais, mas da forma como a gente viveu durante muito tempo, foi a eleição de 2010. E você tem a construção de uma personagem que, com o tempo, não existia elementos de autenticidade tão presente, e hoje a projeção de imagem dela é completamente distinta do que foi estruturada ali a partir de um processo de marketing, que naquele momento muito exitoso, que consegue construir uma marca Sim, você está falando da campanha da da Dilma, Dilma. presidencial de 2010. E aí você chega hoje e você vê a imagem a partir do que é, de fato, mais próximo da autenticidade dela. Então, o que eu acredito é o marketing político, assim como qualquer outra área, vive uma evolução, todo momento tem uma nova regra, tem uma nova descoberta, tem alguém inventando a roda, dourando a pílula, enfim. E aí eu já trago uma preocupação, que é o seguinte, eu tô com medo de uma eleição, a próxima eleição ser uma competição de stand-up. Porque os caras estão perdendo a mão naquilo que tem que ser a horizontalidade das relações e estão tentando fazer uma comunicação que faz da política também muito pequena. Que nesse momento pode ter um êxito, pode ter ali nas métricas da vaidade do digital, dar uma sensaçãozinha da dopamina, de você ter uns números e engajar e tal, mas na construção a médio e longo prazo não traz um efeito prático. Quando você diz stand-up, você está querendo dizer o quê? É porque, principalmente nesse ambiente digital, eu acredito que a mensagem tem que ser simples, mas ela não pode ser simplista. E o que a gente vê é que os candidatos estão confundindo o que é modismo, o que são transformações que de fato são mais perenes. Por exemplo, o processo da autenticidade e de construção de uma liderança a partir de uma horizontalidade da relação, que não é um processo meramente de empatia, é um processo onde você tem a liderança posta, mas ela é acessível. E aí você vai pegar todos os novos políticos, ou os políticos que conseguem fazer um processo de comunicação de fato exitoso, você vê que a autenticidade está muito presente e essa liderança horizontalizada, que permite com que eles saiam um pouco daquele manequim do político ou do prefeito ou do gestor tradicional e façam determinadas ações mais naturais, mais próximas da autenticidade. Mas não é só isso, sabe? Tem um colega que eu gosto muito dessa frase, que é um coordenador de comunicação
da Prefeitura de Maceió, de comunicação digital, que diz o seguinte: comunicação política, principalmente no ambiente digital, que tem esse fluxo, esse volume de entrega, é você empacotar, fazer cavalo de Troia permanente, onde você empacota a comunicação com entretenimento, mas entrega a mensagem dentro. Não é só entretenimento. Você precisa conquistar a atenção das pessoas, precisa fazer com que elas decidam parar para consumir o seu conteúdo, mas não pode ser entretenimento por entretenimento. Tem um Kinder Ovo ali, tem uma surpresinha. Então, a mensagem está dentro. Jorei, você comentou aí, eu acho que vale aprofundar nesse ponto que você colocou com relação aos números, né, da questão das vaidades, de que, né, quão preocupado, você que tem estado em muitos locais do Brasil recentemente, e acompanhado muita gente aí, como é que você está vendo justamente esse ponto onde a gente vê assessores, vê candidatos, vê esposas, maridos, ou seja, pessoas estrategicamente com grande poder ali de persuasão sobre a estratégia mesmo, dia a dia operacional de uma campanha, onde os resultados, os engajamentos, as visualizações de cada story, de cada Reels, de cada coisa, é levado como mais importante por boa parte deles e acha que o segredo está aí, né? Se acham que o segredo é esse, então ok, isso aqui deu certo, essa dancinha deu certo, ok, temos que fazer de novo, já prepara outra. Como é que... você já falou um pouco disso, mas eu acho que vale deixar um pouco mais claro, inclusive, porque isso tem sido, acho que a gente vê tendências no mercado onde as pessoas estão colocando que isso é uma solução, uma forma de se comunicar, a campanha política, e a gente obviamente vê outra que ok, que é justamente o que você falou agora, né? Precisamos chamar a atenção, mas precisamos comunicar também. É que tá. O que a gente vê hoje? As pessoas sendo seduzidas pelo algoritmo que entrega resultados, e esses resultados, e é interessante colocar, Bruno, imagina, eu tenho uma agência digital, uma das minhas empresas é uma agência digital. O digital é muito importante. Mas quando você para analisar as próprias métricas do digital, você vai ter naturalmente fenômenos de políticos que são eleitoralmente estadualizados, eles são votados nos seus estados, mas têm atuação política nacional por defender um campo ideológico, enfim. Então você tem, por exemplo, o Nicolas Ferreira. As métricas dele são métricas de um político nacional, Sim. mas a votação dele é local. Mas quando você para pegar todos os políticos em média, que são políticos que estão atuando na sua região, atuando na sua localidade, e faz o cruzamento, você vai ver que ele está sempre falando com a fração do eleitorado dele. Para que o digital é importante? É para a construção de relacionamento, de um processo de conexão, onde você envolve pessoas, ajuda você nesse processo do que seria um funil de endurecimento desse voto, para que esse eleitor se torne engajado. Você dialoga com maior frequência com aquele eleitor que vai ser seu núcleo duro. É isso. E por que essa métrica da vaidade é muito perigosa? Uma campanha que eu participei, a gente tinha um adversário que tinha um TikTok, que do ponto de vista técnico, isoladamente, era o melhor do Brasil. Ninguém fazia um TikTok melhor do que ele. Ninguém, absolutamente ninguém. Do ponto de vista isolado, era a melhor atuação em TikTok de um político. Sei que quando você dava 2 passos atrás e olhava qual era a conjuntura macro daquela eleição, na realidade, aquele TikTok afastava ele do que seria o posicionamento ideal, já que era uma comunicação muito jovial de um político que já era jovem, e o grande crivo decisório daquela eleição era a experiência. Então, por melhor que fossem aquelas métricas, por mais tentador que fosse continuar aquele nível, aquele perfil de comunicação, na realidade aquilo estava afastando ele da decisão do voto do eleitor que vai decidir a eleição. Por que eu sempre coloco isso? Porque às vezes a gente percebe candidatos muito preocupados com o seu eleitor. É fato, a gente tem que mobilizar, tem que fazer com que esse eleitor se torne cada vez mais eleitor núcleo duro, engajado, evangelizador da sua mensagem, concordo plenamente. Sendo que o eleitor que a gente, na perspectiva de comunicação e marketing, tem que ter o olhar, são aqueles eleitores que são ponto de interseção entre as candidaturas e o eleitor indeciso. É esse eleitor que faz a eleição presidencial terminar por 2% de diferença. Você tem uma margem de eleitores que esse deve ser o nosso olhar. E é que quando eu vejo as pessoas sendo seduzidas por esses algoritmos, que é aquela sensação de dopamina, de uma notoriedade a partir digital, fugindo do que é estratégico. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo em um dos projetos nossos, que ela usa como exemplo um cliente que ela tinha feito um diagnóstico. Nesse diagnóstico apareceu que ele era playboy. As pessoas tinham uma certa rejeição a ele porque ele era muito playboy, não conhecia a realidade das pessoas e tudo. E esse cara tinha uma rede social muito engajada. E um dos conteúdos que era o mais, com maior resultado, com as métricas mais robustas, era um dele andando numa lancha
uma lancha e bebendo com os amigos. Uhum. Então, a métrica, ok, isoladamente ok, mas do ponto de vista de posicionamento dele, é muito ruim. Então, o que a gente tem visto é isso. Por isso que eu brinquei a coisa de um show de stand-up, é porque existe uma geração confundindo um pouco o que é esse papel digital e Uhum. deixando de beber, inclusive, nas grandes fontes, assim, o que a gente tem de referência, bitmark, no mundo todo. Que são políticos que sabem ter essa dosagem de naturalidade, de autenticidade, que faz essa comunicação mais horizontal, com acessibilidade, que as pessoas têm acesso, eles se tornam uma pessoa mais comum, mas sem perder, naturalmente, aquele espaço destinado à liderança. Né? Tem um livro do Gottsef, que é Tribos, que ele fala o seguinte, né? A gente tem uma necessidade de pertencimento, de viver em comunidade, e essa comunidade tem que ter uma liderança. E não tem vacância nela, alguém vai ocupar. Pode ser que alguém que dancinha ocupe, enquanto não alguém que não se posicione corretamente ocupe esse lugar. Então, o que eu sempre projeto é isso. A construção tem que ser a médio e longo prazo, e nada é mais sustentável para a comunicação política hoje do que a autenticidade. Juarez, você com muita modéstia até falou de profissionais de referência, mas quem é professor do Renova BR, quem dá aula na Fundação Dom Cabral, quem já tem um histórico como você tem, é obviamente uma referência. Uma referência e quem já faz, já lida com todos os desafios que você já lidou, é uma referência. Então, Uhum. essa questão, você é uma referência de uma geração diferente, mais conectada com esse mundo mais contemporâneo, vamos chamar assim, não é? Principalmente em relação a mim, ao Bruno nem tanto, né? E aí eu lhe pergunto isso. Eu vejo que nós temos aqui no camp profissionais, nós temos aqui gente de 30 anos, gente de 70 anos, pessoas com vários perfis e várias histórias, várias trajetórias e várias competências. Mas a gente vê também, aí eu vou dizer no mercado, uma certa deificação, uma espécie de colocar o Deus das redes sociais como se fosse uma coisa exatamente por essa sedução das métricas e tal, quando antes das métricas, antes de tudo, vem a navegação, o comandante tem que saber para onde vai, né? Tem a estratégia, tem a rota, não tem? E ele tem que ter um plano de navegação. Eu acho que a estratégia vem antes de Claro. tudo, não é? Uhum. E até que ponto você acha que com a multiplicação de profissionais, o que é sempre muito benéfico, hoje você vê um ponto de equilíbrio entre essa tentação das métricas, de oferecer métricas, da sedução, e talvez não tenha tanto equilíbrio entre estrategistas digitais com operadores digitais, ou nós estamos bem nessa área? Esse é o que eu queria te perguntar. Mário, é um debate muito intenso sempre com colegas do próprio camp sobre essa multiplicação de profissionais. Né? A gente vê, nos últimos anos, explodiu o número de profissionais que se colocam como consultores de estratégia de marca e tal. O que eu percebo é o seguinte, para o mercado, se a gente fala de mercado de comunicação política, eu não vejo como problema. Por quê? Porque é o tipo de profissional que está atendendo, às vezes, lá na ponta, é um perfil de cliente que não seria um cliente acessível para um perfil determinado de consultor. Mas isso cria mercado. Na hora que esse vereador ele cresce, ele vira prefeito, ele já vai em busca de um outro perfil de profissional. Quando ele vai disputar uma outra eleição, vai em busca de outro perfil de profissional. O que eu vejo é que, da mesma forma que tem muitos candidatos seduzidos para essa coisa do absolutismo do digital, é que, repito, eu tenho uma agência digital. O digital é muito importante, mas não é o todo. Uhum. Não é o todo. Cada vez mais, inclusive, as campanhas estão virando de rua. E aí, rua ou rede, mas de mobilização através de pessoas. Muito mais, que o próprio modelo americano de gasto de energia, do porta a porta, hoje é até mais relevante do que o próprio digital, sem o digital perder sua devida importância. Também temos profissionais que são seduzidos por essa ideia. E aí teve essa questão do YouTube, né, do Google que recua do impulsionamento, né, não se adequa à regulamentação da eleição desse ano e não vai permitir o impulsionamento no YouTube, que na eleição passada foi muito importante. Muito importante, porque o YouTube hoje ele tem a capacidade de alcançar um Brasil profundo, por sinal. Não é metrópole,
É Brasil profundo e com frequência de TV. Você consegue... Essa questão é essencial mesmo, né? O Camp ele emitiu, inclusive, uma nota, né? Deixando claro que o Google ali, ele, enfim, né? Se entristecendo, vamos colocar assim, com relação a essa medida, porque é o que o Juarez estava colocando, né? A gente tem tantas e tantas campanhas no Brasil que não vão ter acesso à rádio, não vão, a grande maioria, nem à TV, obviamente. Então, a única forma de você tentar trazer um público diferente, você tentar educar as pessoas de que tais e tais candidaturas estão disponíveis, né, é através desse posicionamento. Né? É a única forma de chegar Me neles. perdoe a ignorância aqui, que é completa. Não, os políticos não podem impulsionar, mas influenciadores podem. Os influenciadores poderão, eles continuam, porque eles não são candidatos. Eles continuam promovendo o que programas quiserem. podem, jornalismo pode. Todo mundo pode. Ou só seja, as candidaturas que não. de certa forma, nós estamos falando de alguma coisa que poderemos ter influenciadores de um campo ou de outro, Exatamente. jornais, Fica cada vez mais complexo. jornais né? digitais de um campo de outro, onde o dinheiro poderá desequilibrar aquilo que poderia ser Com a equilibrado mensagem travestida de informação. travestida de Exatamente, informação, o que é o pior dos mundos, não? Exatamente. E aí o que eu trazer essa reflexão do Meta, que é muito ruim, de fato, mas falando sobre consultores dessa nova geração digital, conversava com outros colegas do Camp, que se o Meta fizesse o mesmo movimento, tem gente que não saberia fazer campanha. Não saberia para onde ir. Que hoje se colocam como estrategistas eleitorais, mas que não tem a menor ideia de como fazer uma campanha sem ter esse mecanismo do impulsionamento, do tráfego pago, das plataformas Meta e Google. Então, assim, é uma geração que não entende o eixo central. Porque quando você tem uma estratégia, uma mensagem que está conectada de fato com o sentimento público, que respeita a percepção do leitor, essa campanha às vezes pode até pecar na infraestrutura dela, mas essa mensagem ela tem um poder muito maior de conexão com as pessoas e fazer com que ela se torne evangelizadora dessa mensagem. E aí está na essência qual é o trabalho do estrategista, que é essa leitura de cenário, a partir disso desenhar um planejamento estratégico para alcançar esse leitor com uma mensagem que se conecta com esse sentimento. E aí você tem gente que está sempre na ponta. É sempre a ponta. É sempre a... Não é nem propaganda, mas é sempre essa coisa da... Isso aqui deu certo porque deu tantas curtidas. Isso aqui deu certo porque... E não é a meta eleitoral. Me dá uma ideia assim, eu que sou antes do analógico, me dá sempre uma ideia um pouco de anabolizante, sabe? Aquele cara que fica muito forte, muito grande, mas não é músculo Sim. real, é anabolizado. Então, quando você pode ter tráfego pago, você pode fazer a viralização através de mecanismos financeiros, como você diz, a gente talvez não pudesse trabalhar se a Meta adotasse esse mesmo padrão, e não consegue viralizar organicamente, vamos chamar assim, nós temos um pedaço, uma franja desse nosso mercado que hoje depende de anabolizante para funcionar. É claro que isso não significa que a multiplicação da mensagem não seja um instrumento importante para atingir objetivos, mas nós estamos numa zona talvez É muito complexo. o antidoping aí fica meio... É muita fumaça, pouco fogo, né? É muito que a gente vê, e é que tá. Por isso que eu tenho sempre essa preocupação e pontuo sempre meus clientes que os parâmetros que a gente tem são os objetivos estratégicos que passam, naturalmente, dentro do digital tem métricas que são importantes, que servem para a gente analisar sentimentos, serve para a gente analisar se aquela mensagem está se conectando com as pessoas também. Lógico que tem, mas não é só isso. E primordialmente não adianta você ter um digital que funcione muito, mas se você vai para pesquisa no campo, as pessoas não se conectam com ela. Porque por mais que a gente tenha um impulsionamento, quando a gente vai para a taxa de retenção daquela mensagem baixíssima no digital, você tem que ter uma frequência muito maior do que seria na TV para que as pessoas captem um pedaço daquela mensagem. Porque as pessoas no digital não querem consumir conteúdo político. A média de retenção de um vídeo no Instagram político, 2 segundos.
ou para político, É o passa. tempo de identificar e te tirar da frente. Então, às vezes, você tem lá números que são, as pessoas falam, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, 2 segundos. mas quando você vai ver, não tem resultado prático algum aquilo. E você vai na pesquisa qual e as pessoas não têm a menor ideia do que é aquele conteúdo, não têm a menor ideia do que é essa mensagem, nunca foram impactados por ela. Então, por isso que é uma dosagem. E assim, campanha hoje, mais do que nunca, lógico que sempre foi. As ferramentas estavam disponíveis, você tinha que utilizar. Mas ela é 360 porque o consumo de conteúdo hoje é fragmentado. A gente vive essa era da economia da atenção, da era da informação. Uhum. Então, você tem um volume de oferta tão grande de conteúdo que você não tem tempo e atenção das pessoas para consumir. E se a gente fala de um conteúdo que não é de interesse delas, aí que se torna ainda mais desafiador. Então, é muito importante essa ideia de usar todas as plataformas, usar todos os canais possíveis para alcançar o leitor e fazer com que ele seja impactado mais vezes por aquela mensagem, nesse processo de repetição, conquistar a memória dele e quem sabe se conectar e transformá-lo em eleitor, né? Então, Mara, a gente está à beira aí de uma crise democrática fortíssima, perigosíssima, onde se estipulou há muitos anos atrás que a comunicação pode ser um problema nesse processo democrático, se diminuiu o tempo de campanha, né? Uma coisa que obviamente também tem um impacto direto em dificultar uma renovação, né, de novas lideranças políticas, e onde a gente, por mais que a gente tente trabalhar, como o Juarez comentou, as pessoas estão no celular, elas estão, né, cada vez mais focadas num aparelho e defensivas sobre ele, ela tem controle total, né? Não é como um outdoor, não é como outra coisa que ela vai ter que receber aquela informação, né? Então, cada vez mais a gente vai fazer com que a gente chegue no dia do pleito e as pessoas não tenham tido a possibilidade de serem informadas sobre quem são os candidatos e o que de fato eles fariam para a sua realidade, né? Então, uma das... se o Juarez me permite aqui pegar o tempo institucional dele também de diretor aqui, aproveitar essa conversa nossa, né? Que é onde justamente o CAMP tem esse papel também de cada vez mais se aproximar do TSE, dos TREs, dos nossos colegas advogados também, que são primordiais nessa conversa, para que a gente aprimore essas leis eleitorais, para que a população tenha, de fato, tempo para aprender, para serem educadas sobre o pleito e sobre cada um, para que a democracia seja cada vez mais forte no país, né? O que a gente. E aí, quando a gente vai para a questão do voto e decisão do voto, lógico que ela sempre foi emocional, a parte racional serve para dar argumentos, para validar essa decisão emocional, mas hoje a gente vive esse processo de um debate entre opinião pública e sentimento público. Tem uma frase do Anto Gutierrez Zubi, que está num livro dele que eu gosto muito, que é o Gestionar as Emoções Políticas, que ele fala que a gente pensa o que sente, então a gente vota naquilo que a gente sente. Recentemente eu participei de um grupo focal. E tinha uma das era uma candidata nova, enfim, e tinha um dos participantes desse grupo de eleitores dela, muito decidida, muito convicta. Tem que ser porque... E colocava o perfil, né? É mulher, é jovem, precisa ser ela tem que ser, a chance, a hora é essa. E muito convicta, e durante o debate a gente apresentou o vídeo de lançamento dessa candidatura. Então não era um vídeo de desconstrução, era um vídeo de construção do lançamento dessa candidatura. Quando terminou o vídeo, ela, que era a única eleitora convicta de fato dessa candidata, ela pega e fala assim: não, eu quero dizer que eu não quero mais votar, não tem condições de ser candidata a prefeita, não. Mas você não tinha tanta convicção? Não, mas era assim, pensando, né, que ela era mulher, jovem, mas não tinha conexão com a realidade. Aí você vai dizer: Juarez, então como é que acontece isso? O que acontece é que o eleitor chega numa quinta-feira, numa eleição, por exemplo, de Senado, sem saber quem são os candidatos. Exato. E vai para o Google perguntar se vota em quem. Vota no grupo da família, a terceira grupo dos pergunta, amigos. a terceira pergunta mais feita para a campanha de Senado em várias praças do Brasil foi: qual é o signo do candidato? Qual o signo? Qual o signo? Então as pessoas não tinham nenhuma relação. Parâmetro, né? Recentemente, pesquisa Quali enfim, de um cenário onde você tinha uma candidatura que ela foi majoritária na capital desse estado, ela teve 51% dos votos naquela cidade, então naturalmente se projetava como um grande player para disputa de prefeito. 4 meses depois do pleito, 87% das pessoas não sabiam ou só conheciam ouvir falar sobre aquele candidato. Claro.
Então a memória do eleitor está cada vez mais curta. O gasto de energia do eleitor para pensar política está cada vez mais cada vez menor. Então isso na prática o que traz para a gente? É uma geração, e aí eu me coloco nisso, porque eu, da mesma forma consumo conteúdo, é muito convicta na ignorância. A gente consome tanto conteúdo, mas de forma fragmentada, sem profundidade, que gera uma falsa sensação de conhecimento. Aí tem pandemia, vacina, guerra na Ucrânia, todo mundo vira especialista. Por um volume de informação fragmentada. E quando você vai para a política, é o que você ouviu aqui, é um pedacinho do que você ouviu ali, é alguém que você tem uma certa relação de credibilidade, que passou alguma informação e aquilo ali para você passou a ser verdade, você não tem gasto de energia para pesquisar se aquilo é real ou não, para você tanto pouco importa. Então, assim, esse processo tem tornado a comunicação política cada vez mais desafiadora. Romper esse desinteresse. Porque a gente fala, até quando tem TV e rádio, uma campanha que eu participei, a gente tinha 70% dos televisores ligados durante o programa eleitoral. E quando a gente ia mensurar isso, mais de 80% das pessoas não lembravam de ter assistido o programa eleitoral na noite anterior. Pois é, você falou isso aí, até tem um amigo meu que vai ser candidato ao Senado, eu não estou fazendo propaganda não, mas ele tem 12 signos, só para deixar registrado. ele nasceu... Na dúvida. Mas tem vários ascendentes, né? Ele tem 12 signos, é engraçado, eu acho curioso. Vai começar a ter isso, né? O cara nasceu em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. E é que tá, eu gosto muito de usar grupo focal, pesquisa qualitativa para, de certa forma, validar esse pensamento sobre sentimento. Uma outra campanha, a gente, depois da eleição, acho que 6 meses depois, foi fazer uma rodada diagnóstica para entender como tinha ficado a imagem daquele candidato depois do processo, que ele foi vitorioso. E fez um grupo de reprovação dele e que tinha votado no outro candidato no segundo turno. Era um grupo que estava, de certa forma, até magoado, né? Tinha perdido a eleição e tal, não gostava desse candidato. E a gente iniciava o debate e perguntava, qual a nota que você dá para esse personagem público? A pessoa, 0. Uma menina muito contundente, 0. Beleza. E depois a gente passa 2, 3 filmes simples. A desconstrução desse candidato era dizer que ele era uma pessoa ruim, distante, afastada das pessoas, meio arrogante. E a gente mostrava 3 vídeos onde ele, de forma autêntica, não tem marketagem, nada. É ele com o microfone se relaciona com as pessoas. E a partir daquilo ali, quando terminou, a menina fez, se eu soubesse que ele era assim, eu tinha votado nele. Mas onde se tinha atenção total. Como é que a gente faz? Toda vez que eu termino um grupo, o cliente vai me perguntar, e aí? Eu disse, bicho, é o seguinte, tem um lado bom, ótima. o pessoal sai daqui evangelizador da sua mensagem, não é eleitor, não. O pessoal tá caindo aqui santinho seu para sair distribuindo. O problema é que não dá para fazer quali com a população inteira. Como é que a gente coloca a população para parar 2 horas? Se não quer consumir 2 segundos de Instagram. Então, esse debate, o eleitor chega na urna sem saber quem vai votar. Eu pontuo isso, lógico, entendendo as camadas distintas de eleitores, que você tem eleitor que vai passar 3 dias sem dormir antes de chegar o dia da urna. Mas o eleitor que na prática pode ser decisivo no processo eleitoral, que é esse eleitor que está cada vez mais distante, ele chega na fila e aí vota, olha um santinho, vê a foto, show legal, vai lá e Você acha vota. que isso é válido para a campanha presidencial também, em certa medida? Aí que tá, acho que a presidencial, e quem trabalhou na eleição passada majoritária, sabia o desafio que era romper a conversação pública em torno da presidencial. A presidencial, principalmente ela agora cada vez mais ideológica, ela tem movido as pessoas. E aí tem outra coisa que é fundamental. Todo o processo que a gente faz de comunicação política, com todos esses desafios que estão postos, é para gerar símbolos e tentar enviar essa mensagem para esse eleitor, mas a decisão do voto, cada vez mais, e de fato, a partir da conversação pública. É quando as pessoas conversam sobre aquele candidato, conversam sobre aquela disputa, que ela começa a formar a decisão de voto dela. E aí por isso que a presidencial acaba ocupando espaço de forma muito contundente e você não tem... A campanha de governo ficou lateralizada. De Senado, então, ela não aconteceu. Se você perguntar para a maioria do eleitorado, ela não sabe nem quem votou para o Senado. Mas a de governador já ficou lateralizada. Pouquíssimos casos você teve uma intensidade maior na campanha de governo. Mas, no geral, elas foram muito mais frias por conta dessa pressão na campanha presidencial, que ela é sedutora, né? Ela traz, agora, simbolismos muito fortes da ideologia que movem. E como vai para o campo da emoção, né? Você tem ali sempre muito presente a raiva, então isso tira as pessoas, essa emoção tira as pessoas da inércia e faz com que a eleição presidencial tenha um outro... Torcida, né? Vira uma torcida. Aí passa a ter uma outra temperatura, né? Mas isso, a seu ver, eu pergunto a você também, Bruno, você acha que isso não cria uma espécie de abismo aí, para usar a palavra da moda? Porque a vontade presidencial, nós
de um lado, de outro, de alguma forma, é muito, digamos, discutida. Mas a vontade da sustentação política no Congresso fica muito diluída e muito casual, quase é, s- sem, sem critério, né? Pode dar uma coisa, pode dar outra, pode dar qualquer coisa. Sim. E aí o presidente, seja qual for, vai governar com um Congresso que é quase aleatório, Uhum. não é isso? É isso que você está dizendo na prática, né? As campanhas ficam muito centradas que é aquele negócio, né, do retroalimentar esse embate. Isso gera conversação pública, isso domina a pauta. E é que tá, vamos lá. Eu sou muito crítico dos dois polos, porque eu entendo que eles acabam não permitindo que a gente debata de fato aquilo que é importante para o país. A gente fica sempre debatendo temas laterais, Ah, né? E o Congresso, nos últimos anos, empoderado, é a margem disso. Hoje você tem partidos que estão com ministérios no governo, mas que não significa nada na prática lá no plenário, né? Então, assim, eu diria que esse campo ideológico está fazendo com que, na realidade, a gente deixe de aprofundar questões mais importantes, inclusive de definições de propósitos, deixar isso mais claro. Por mais que você olhe agora, o governo Lula tem as suas marcas e o governo Bolsonaro também, mas tem muito ponto de interseção a partir desse movimento do legislativo. Então, eles são sempre amarrados a essa questão legislativa que não tem nenhum cunho ideológico na prática, né? Você pode ter personagens que surfam nessa coisa ideológica, mas é um pragmatismo muito, muito de centro, né? Não, e o interessante é que a gente está no meio de um debate de reforma eleitoral, onde ainda querem colocar a campanha de prefeito e vereadores juntas, né? Imagine a gravidade disso, né? Onde as pessoas aí sim que não vão ter mais noção de nada, não vão entender o que é o que, né? Então, assim, de novo, mais um ataque ao processo democrático de verdade, né? Então a gente tem que ficar muito antenado com relação a isso, porque não é só uma questão da nossa profissão, né? É muito maior que isso, né? É uma questão de defesa da escolha da democracia mesmo brasileira, né? Então muito complicado, muito complicado. como você vê a, o eleitor hoje? Você já descreveu deu uma boa descrição do perfil de como funciona a cabeça do eleitor hoje, principalmente essa dispersão muito grande, esse desinteresse muito Uhum. grande, toda essa desconexão muito grande. Você tem outras percepções que moldam a sua visão quando você vai estar no centro cirúrgico aí para fazer a cirurgia de conduzir uma campanha eleitoral? Tem coisas que também já estão fixadas para você nesses seus diagnósticos? Sim, da necessidade cada vez de fazer campanhas mais simples, né? A gente teve a oportunidade até de participar da jornada, eu compartilhava isso com você, que a indústria da comunicação política brasileira cresceu muito. Essa jornada foi um encontro de alguns profissionais do marketing político que foi feito em São Paulo, acho que alguns meses atrás, né? É. Isso. Então, um porta fechada, um negócio bem bacana que alguns profissionais se organizam, onde eles, de uma maneira mais tranquila ali, eles trocam mais informações, às vezes um pouco mais estratégicas, etc., para dividir experiência mesmo. E tranquila, entre aspas, né? Porque na programação me colocaram entre a Zilmar, que foi sócia do Duda há 25 anos, e achou Sim, interessante levar Zilmar os super principais querido. filmes. Aí tinha minha participação e depois Mário Rosa. Então as pessoas se decepcionavam logo quando eu entrava e depois ratificava que. Ele é o Um maior sanduíche. marqueteiro, porque ele entrou com essa abordagem e já comoveu a plateia toda, Isso. já ganhou todo mundo. Eu fiquei ainda fiquei no papel de vilão ainda. Que acontece muito não, né? Não, Não. jamais, jamais. Não, vilão hoje só 5 vezes. E aí na jornada eu compartilhava isso, né? Assim, e fazendo autocrítica, que minhas campanhas também bebem muito nessa fonte, né? Que a gente, muito ligada, foi a junção de duas grandes indústrias. Mas você tem ali a TV e a propaganda brasileira, que são eram duas grandes indústrias que se juntam ali para fazer campanha política. Uhum. Os profissionais que são oriundos dessas duas grandes indústrias que formam. Então a gente tem um volume, tem uma produção muito grande. E cada vez mais eu tenho me rendido a algo que eu tenho um certo preconceito, que é o modelo americano de produção de conteúdo. E aí, até um exemplo, por exemplo, lá, Bruno também está como jurado no
Polaris, que é o Uhum. principal prêmio da indústria de comunicação política na Europa. Esse ano passado, tanto o Bruno quanto a nossa agência também fomos vencedores, e esse ano foi convidado para ser júri. E lá tinha muita campanha, campanha para o mercado latino do Biden, peças para Sim. serem julgadas, né? Uhum. E a gente vê a simplicidade. E aí eu conversando com um colega que tem atuação fora, ele dizendo assim, Juarez, é porque os caras já têm 200 mil pesquisas que validam que a bandeira americana, em determinado contexto, Uhum. representa, simboliza e se conecta as pessoas de tal maneira. Que o presidente correndo, subindo uma escada, representa um simbolismo. Então, eles têm isso validado. Se são símbolos validados, por que eles têm que mudar? É uma lógica de um pragmatismo. E às vezes a gente, numa estética de publicidade, quer sempre também quebrar um pouco aquilo que já em tese, se a gente não tem atenção, se é disperso, se a mensagem precisa chegar, tem que ser repetida para conseguir com que fragmentos dela sejam consumidos por esse leitor, eu diria que há uma e toda vez que eu estou em grupo focal, que a gente testa material, percebe que cada vez mais os materiais com maior simplicidade, e simplicidade não é fácil, as pessoas confundem, né? Você fazer uma coisa mais objetiva com simplismo, não é isso, simplistas, longe disso. Tem até um provérbio árabe que diz, se você, que fala sobre essa questão da atenção, que é se você não vai falar algo que seja mais belo do que o silêncio, não fale. E tem um outro, que é um trecho, eu não vou lembrar de quem cita, que fala o seguinte, se que era como se fosse uma pessoa pedindo desculpa porque tinha enviado uma carta longa. Diz assim, ó, me desculpe por ter enviado essa carta longa, porque se eu tivesse mais tempo, teria feito mais curta, né? Então, assim, essa sacada da gente conseguir minimizar isso, porque tudo é ruído. Porque o eleitor chega agora com vários... primeiro que ele consome em clusters, então ele chega com várias camadas, filtros, que fazem com que ele enxergue aquele processo a partir desses filtros. E até usava como exemplo, que era uma campanha que a gente tinha um candidato que nessa cidade, era uma cidade muito rica, mas era estabelecido uma ideia de uma dicotomia entre ricos e pobres, e era um debate muito forte. E ele era empresário. E a gente fez um vídeo mostrando ele, tentando buscar a autenticidade dele, coisas que estavam no cotidiano dele, enfim. E em uma das cenas desse filme, aparece ele em uma feira pública, rapidamente, não era nem comendo um pastel, clichêzão não, era rapidamente cumprimentando alguém. E quando terminar, a gente mostrou apresentou esse filme em uma pesquisa qual, quando terminou, as pessoas disseram, tá vendo? Só anda com empresário. Aí o cara foi, o moderador, mas que empresário? Não, o feirante é empresário. Então é aquele negócio, é um elemento, o filme todo é validado. Sim. 2 segundos dele cria um ruído que valida uma percepção estabelecida a partir do repertório que tinha nesse leitor. Então, a simplicidade é algo que eu tenho entendido que é fundamental para que a gente consiga se conectar com o leitor. O simples eu adicionaria também a questão do repetitivo, né? Isso a gente aprende muito nas escolas também, de a mensagem simples, né, para você ser entendido da maneira que que precisa e repetir, né? Eu lembro que, inclusive, nas minhas aulas lá na George Washington, o pessoal usou um exemplo que é um discurso do Bill Clinton. Se eu não vou lembrar agora se ainda foi na parte das primárias ou se já foi quando ele foi eleito, mas é quando ele fala repetidamente, dezenas de vezes, a frase, né, Bridge to the 21st Century, né, que é a ponte para o século XXI, né, que ele fala de projetos, fala de infraestrutura, fala de novas ideias, e fala a ponte para o século XXI, a ponte, né, então de fazer essa transição, e aquilo ficou marcado, né, aquilo ali deu um gás importantíssimo para ele do ponto de vista político mesmo, né, dele como presidente, com coisas que precisam ser passadas no Congresso, né, muito obviamente, né, muita coisa tinha que ser aprovada no Congresso, e ele deixou claro que, olha, né, se a coisa não está passando lá, o pessoal já tinha entendido que ele precisava de uma revolução, precisava de dar um salto naquele momento, e ele carregou, tinha todo esse poder político ali que ele construiu num discurso bem fundamentado. O próprio Carvalho, que é o marqueteiro Clinton, tem um documentário, Brand of Crisis, enfim, que conta os bastidores da eleição na Bolívia. Na Bolívia. Que ele era o consultor sênior da campanha, e em determinado momento do documentário, quando ele falava com o diretor do documentário, ele brincava, né? As pessoas acham que a gente vai vir aqui dos Estados Unidos para a Bolívia trazer a nova, parafraseando, né? A nova fórmula mágica da NASA para conquistar as pessoas, ou o novo jeito de fazer neuromarketing criado por Harvard. E na prática, ele fala, né? Nós chegamos aqui na Bolívia para trazer uma mensagem simples, relevante e repeti-la à exaustão. Uhum.
né? Exato. Essa fórmula aí que tá, né? Me rendendo um pouquinho esse modelo americano de fazer campanhas mais simples, né? Aquilo que eu até usava como exemplo. Na Argentina sai um filme novo na TV, lógico que no digital tem microsegmentações e tem uma infinidade de produção de conteúdos, mas na comunicação de ar, TV, quando sai um filme novo, vira um episódio, vira notícia. As campanhas mudaram os filmes nela. A própria campanha do Milei tinha uma frase que era repetida, inclusive em filmes, no começo, no meio e no final. Se você quer uma Argentina diferente, é impossível com os mesmos de sempre. Essa era a mensagem dele. Eu tive na Argentina como observador internacional e você conversava com qualquer eleitor do Milei, todos eles repetiam esse conceito de forma exata. É impossível a gente ter uma Argentina diferente com os mesmos de sempre. Então, às vezes, essa simplicidade de você entender qual é a mensagem que conecta de fato e repeti-la é algo que eu tenho percebido como mais. Lógico que isso já é uma massa, lógico que já era, mas quanto mais simples, acho que ela é mais efetiva. E se você não tiver uma cabeça pensante estratégica, não adianta ficar só querendo imitar nas redes sociais, né? Você precisa justamente dessa cabeça. Eu fico, ao contrário de não ter nada melhor do que o silêncio, eu sempre desafio essa sabedoria. Eu vou aqui colocar uma questão que eu nem sei, ainda nem pensei, eu vou pensar depois que eu falar. Mas quando a gente pensa que toda a ideia de Jesus Cristo foi uma construção, nós estamos falando da construção de uma narrativa, de uma logomarca, que é a cruz, de um mito, de tudo isso. Demorou 4 séculos, no mínimo, até você ter a primeira versão da Bíblia e tudo mais. Veja o trabalho que isso deu. E eu acho que essa, talvez no mundo ocidental, seja a primeira grande construção. E quando eu vejo a coisa dessa The Bridge To the first century. to the first 21st century, isso me lembra muito uma coisa de uma missa, de uma coisa. Nós temos raízes muito primárias de pregação religiosa mesmo, né? De todo esse passado que vem antes das campanhas políticas que estão incrustadas aí no nosso consciente, e que dialogam com essa simplicidade. Eles demoraram muito tempo para fazer coisas simples, né? E talvez a gente pudesse olhar também toda para fora do marketing político, dessas técnicas, dessas coisas das vinhetas que vieram com a publicidade, as vinhetas cheias de efeitos, as piruetas das redes sociais que estão vindo, e pro básico também, não é só o simples, né? O básico, onde começou isso tudo, né? Isso começou na transmissão, na criação de ídolos, né? No fundo, na adoração, porque no fundo, uma parte desse troço é transmitir. Claro que as pessoas não têm o mesmo tempo, mas os fundamentos da pregação que a política faz. Eu pergunto a você, eu estou falando isso tudo para perguntar a vocês, né? Não tem uma ampliação dos universos que a gente tem que recorrer justamente por essa ausência total de tempo que as pessoas têm de atenção, a gente triangular com símbolos que elas mesmo já usam em outras formas, porque elas continuam, de alguma forma, dialogando com a religiosidade ou com outras coisas. Como você vê isso? Eu sei que é um grande pirei aqui na maionese, mas... Não, mas é que tá. Eu tenho uma definição, por exemplo, a própria mensagem política, eu tenho alguns pilares, e um para mim é essencial, que é inclusive contra-majoritário alguns teóricos contemporâneos da comunicação política que falam, e aí sim, da necessidade de forma simples, construir também um posicionamento mais extraordinário para poder ser percebido. Eu parto da premissa que é a partir do elemento presentes no senso comum que a gente tem que criar o extraordinário. Porque a gente não tem tempo de explicar. Quanto mais estiver conectado ao repertório do leitor, mais fácil vai ser daquela mensagem ser absorvida, né? Então, quando a gente fala e aí
Vamos lá, o eleitor latino, como geral, ele é muito religioso, né? Tem um estudo que é um livro, na realidade, do Duran Barba com Santiago Neto, que mostra um pouco do comportamento do nosso eleitorado latino-americano, que é interessantíssimo. Por exemplo, aquela máxima de que quem está na frente e as pesquisas saem, as pessoas conseguem o voto de manada. Lógico que isso pode existir dependendo de cada contexto, cada eleição é a mesma, cada eleição é diferente, mas na prática, na América Latina, os estudos mostram que as pessoas se compadecem muito mais de quem está atrás. É uma parcela pequena que se move. O que as pesquisas, e é pra gente que é do mercado, sabe? Numa pesquisa que sai na sexta-feira, que mostra o crescimento de um determinado candidato, ela captou uma tendência. Uhum. Significa que existe uma parcela maior do eleitorado inclinando para aquela candidatura. Então, a tendência é que ele chegue na urna com votação maior. Uhum. É a mesma coisa no processo, por exemplo, de debate. Você, Mário, eu sei que tem uma relação importante, inclusive na minha formação, uma campanha que você participou ativamente na Paraíba, foi muito importante no primeiro contato com o marketing, eu diria, de excelência, no trabalho que vocês fizeram com o governador Maranhão, mas o governador Maranhão tinha um grande desempenho, tinha um resultado positivo em debate mesmo quando ele perdia, porque ele criava um elo de um processo de empatia. Ele era uma pessoa de mais idade, inclusive teve um debate que ele foi massacrado. Mas quando você chegava para o eleitor e tentava entender qual era a percepção do eleitor, o eleitor ficava compadecido daquele cenário onde um senhor estava sendo num ambiente desconfortável, enfim. Então, que é esse comportamento de compaixão, aqueles simbolismos estão presentes na gente, essa formação do latino-americano de resistência, né? Que sempre teve que lutar para conquistar sua independência, de ser explorado, enfim, tem vários simbolismos que estão presentes, que fazem parte dessa natureza da gente, que estão presentes, que formam um repertório presente no senso comum, que tem que ser utilizado. Porque, veja, a gente tem alguns sinais disso, porque a campanha negativa é uma coisa meio perigosa, né? Muitas vezes ela passa do ponto e vitimiza o atacado. Quando você estava falando muito da repetição, o que é uma missa se não é... Ninguém quer uma missa nova, né? A missa é aquilo ali. Sim. Isso aqui é a previsibilidade, né? E ninguém quis mudar muito o formato das preces, do Pai Nosso e tudo mais. Tá tudo ali customizado, é o que você espera. Se você é católico, é aquilo que você espera, né? Então, por que no marketing político a gente tem que ficar fazendo pirueta? Porque eu acho que existe talvez eu coloco aqui uma questão para vocês dois. Porque como existe aquela história, então, espero não estar sendo misógino aqui, mas existe uma lenda que as mulheres se vestem também para as outras mulheres, né? Não se vestem só para os maridos ou para os namorados, elas também se vestem para as outras mulheres para mostrar que elas são elegantes. E eu não sei se os maqueteiros não fazem marketing também para os outros, os profissionais do marketing não fazem para os outros profissionais, né? E não com essa frieza, assim, da simplicidade. Eu tenho toda a campanha, reuniões permanentes com o time. Porque assim, quando eu falo simplicidade, é uma simplicidade que ela tem que estar nessa mensagem guarda-chuva. Porque lógico que o digital às vezes pede formatos mais diferentes, lógico que você vai ter que ter peças que conquistem a atenção das pessoas, mas que tenham ali sempre buscando elementos que estão presentes nesse senso comum, para facilitar a compreensão dessa peça, mas eu sempre tenho debates assim, ó, não estamos competindo para fazer a melhor campanha. Estamos competindo para vencer a eleição. Porque às vezes é muito tentador nesse momento e eu acredito muito na criatividade como uma forma de romper esses desinteresses, chamar a atenção do eleitor para tentar conectar e alcançar essa memória, a decisão do voto. Às vezes fica tentado a tentar correr contra as outras campanhas para equiparar essa régua. Isso aí eu não permito que o meu time seja seduzido para isso, porque a gente não pode, de forma alguma, perder qual é o objetivo estratégico. Essa peça entrou aqui para cumprir determinado objetivo estratégico dentro do planejamento, dentro do guarda-chuva estratégico da campanha. Então, ela não pode virar o todo, porque ela vai ajudar a gente numa competição direta contra a campanha, contra a equipe de marketing. Uma campanha recente que eu fiz agora, eu descobri depois que as equipes tinham, a base das equipes tinham um grupo em comum que eles ficavam fazendo memes uma da campanha da outra. Isso gerava uma certa competitividade, né? Eu pedi para saírem todos. Campanhas concorrentes, no caso, né? Campanhas concorrentes, então você via ali as pessoas... A galera do digital de criou um grupo com outro, o outro, porque se conheciam e um ficou pegando o pé do outro ali. Isso. E aí gera, às vezes, um ambiente que faz com que a gente tenha aquele processo de miopia do marketing, você ficar preso numa bolha e deixar de olhar aquilo que é mais importante, que é a percepção do leitor, não é aquilo que a gente acha. Eu já fiz filme
confesso, que junto com uma equipe que, quando terminou a criação desse filme, a gente olhou e fez: acabamos a eleição. Vencemos a eleição agora. Essa peça é uma obra-prima. Essa peça aqui não é com o eleitor. Não tem como o nosso candidato não ganhar com essa peça. Aquele ego do publicitário, né? Sim. E aí, beleza, vamos lá, show de bola, beleza, vamos testar. Chegou no grupo, as pessoas não têm a menor ideia, porque eles não tinham os elementos presentes, que pra gente era muito natural de desconstrução do nosso adversário, mas pra eles não eram os elementos que se conectavam, não era a decisão do voto, não estava baseada naqueles elementos. Poderia ter um fragmento aqui e acolá. E a peça que a gente tinha achado que era brilhante caiu. Pode até ser da perspectiva criativa, mas na prática não nos conectava com aquilo que é mais importante, que é a percepção do leitor. O Duran Barba, que é um cara que é um dos fundadores do Braço Latam, lá da George Washington, 4, 5 formações, é um dos maiores escritores de comunicação política contemporâneos da América Latina. Ele tem uma frase que diz o seguinte: nós, consultores políticos, precisamos sair da nossa autossuficiência e aprender a aprender permanentemente a partir daquilo que é realmente importante, que é a perspectiva do eleitor. Não é aquilo que a gente acha. O nosso conhecimento, a nossa prática é para saber saber se conectar com a partir dessa percepção, e não para impor nossa e com preconceitos estabelecidos tentar construir uma estratégia baseada em elementos que já estão repetitivos de outras campanhas, enfim, não é isso. É a percepção do eleitor, que é empurrada de forma muito contundente pela conjuntura, pelo sentimento público. Tem um exemplo que eu gosto de usar de grupo qualitativo em uma determinada cidade, onde o prefeito tinha passado por todo um processo de denúncias, ele tinha sido afastado, busca e apreensão, teve aquele quadro no Fantástico, enfim, né? Uma série de desgastes, e em um grupo de indecisos tinha um eleitor que era muito contra ele. Falava permanentemente, né? Ele é corrupto, ladrão, manchou a imagem da cidade foi aparecer na Globo como uma cidade corrupta. Detalhe: a eleição de 20, onde você tinha até fevereiro, tirando algumas exceções, algum ponto fora da curva, mas uma eleição que, de certa forma, ia ser aberta para quem fosse dessa nova política que estava se estabelecendo a partir de 2018, quem era outsider, anti-establishment, teria ali nas eleições municipais de 2020 uma projeção. Com a chegada da pandemia, isso muda radicalmente. O eleitor faz uma mudança de 180 graus e a grande pressão daquele cenário era o sentimento de incerteza. Então, na prática, o que a gente teve na eleição de 20 foi uma eleição que, inclusive, foi consagradora para a política tradicional. Grandes players que estavam fora do processo conseguem retomar a partir de um certo conhecimento estabelecido e dessa diminuição do risco de incerteza. Então, é nesse contexto que esse grupo acontece. Ocorre o debate, quando chega ao final, sem nenhuma expectativa jamais estatística, mas para entender se aquele debate teve capacidade de mover as peças que estavam ali até então como indecisos. E eu pedi para a moderadora deixar esse que era mais crítico ao prefeito por último, para que ele não influenciasse os demais. E aí, quando ela chegou nele, tinham 8 candidatos naquela campanha, ela fez: em quem você vai votar, eu não sei, mas eu tenho certeza que no prefeito você não vota. Ele fez: não, eu voto no prefeito. Ele fez: mas como assim? Você foi tão crítico ao prefeito? Diz que ele é ladrão, corrupto, enfim. Aí ele fez: mas ele, pelo menos, a gente já sabe como é que rouba. Então a incerteza era algo tão contundente naquele processo que qualquer coisa que trouxesse certo conhecimento do que seria o amanhã teria uma vantagem. E aí, a partir da percepção, a literatura nos ensina a agir a partir dessa percepção e não sobrepondo as nossas vontades ou o nosso conhecimento acima dessa questão conjuntural do sentimento público, da percepção do leitor. Muito legal. Juarez, você falou aqui, você mencionou até o Mário Rosa em experiências no seu estado lá da Paraíba, campanha de governador, mas a gente já falou bastante aqui, não falou que acho que com certeza é o seu principal case, né? Você estava lá na campanha, enfim, do governador João Azevedo, da Paraíba. Conta pra gente um pouco isso. Eu sei que nessas suas tantas andanças e palestras por aí você sempre se refere, mostra muitos vídeos e, enfim, conta um pouco sobre isso. Dentro do possível, conta pra gente como é que foi, como é que, até talvez para o pessoal entender como esse processo, para o pessoal do mercado mesmo entender, como que acabou que você entrou ali, né? Como é que você como é que você ganhou espaço junto ao governador, né? E como você pensou essa estratégia? Bem, era uma campanha, na prática eu não faço sobre o case em si. Eu trago referências conjunturais e apresento peças que validam a palestra, que é sobre sentimento público. Legal. É como a gente vai buscando questões emocionais para tentar conectar com o leitor.
A campanha teve um modelo que é um modelo que eu acredito muito, assim, você tinha muitas pessoas envolvidas, né? A gente inicia no processo com o digital da campanha, no processo ali de pré-campanha, inclusive não só o digital, mas moldando todo o processo de pré-campanha. Eh, no primeiro turno a gente teve a participação do Diego Brand como estrategista, que é um cara muito preparado, com muita capacidade de leitura de cenário, um cara que vem de pesquisa, né? Você tinha uma série de outros profissionais envolvidos. No segundo turno, inclusive no primeiro turno eu não estava diretamente na Paraíba, estava a minha agência, mas eu atuando em outro estado. No segundo turno é montado um comitê a partir de uma coordenação do Nonato Bandeira, onde a gente estabelece um comitê estratégico. E aí a gente tem mais figuras envolvidas diretamente na estratégia da campanha. E foi uma campanha muito interessante, por quê? Porque você tinha um cenário de uma conjuntura de renovação. A princípio era mudança que o eleitor posicionava, mas quando você E era tentava uma candidatura de reeleição de no caso reeleição. dele, né? Então realmente um Então, desafio. então você tinha mais de 60% do eleitorado querendo mudança, quando você ia entender na prática não era uma mudança, era uma renovação. O governo com aprovação na casa de 55%, mas seria a quarta eleição seguida, onde você tentaria mover o eleitor paraibano às urnas para digitar o mesmo número de partido, mesmo o governador tendo rompido com seu antecessor. Ele tinha uma série de desafios de construção de imagem, diferente daquilo que as pessoas imaginam. O Nordeste, eu sempre gosto de usar isso como exemplo, ele está longe de ser uma região petista. Ela tem uma forte influência do ex-presidente Lula, principalmente no interior, mas as regiões metropolitanas são muito bolsonaristas. Na própria João Pessoa, mesmo capital da Paraíba, o ex-presidente perdeu por 700 votos para Lula. Então, ali uma campanha extremamente acirrada, onde você tinha uma presença muito forte do bolsonarismo. E esse bolsonarismo, por uma necessidade de ter o antagonista, de construir esse processo de confronto, mirou no governador, que era um governador no partido de centro-esquerda. Então, a narrativa construída a partir desse bolsonarismo que ecoava o estado afora foi de muito desgaste para o governador, apesar dele ter um governo extremamente exitoso. A Paraíba hoje é rating A em todas as agências de risco, inclusive globais, do Tesouro Nacional e agências de risco global. Tem programas que são copiados, inclusive pelo próprio governo federal, que é o programa Opera Paraíba, com mais de 100 mil cirurgias eletivas. Não existe fila de cirurgia eletiva na Paraíba. Um governo com uma ideia municipalista muito forte. Ele tem um programa, por exemplo, de asfalto em todas as cidades. Então, mais de 200 cidades tiveram suas principais vias asfaltadas a partir desse programa de segurança alimentar, enfim. Uma série de programas que eram reconhecidos, que o eleitor entendia como importante, mas faltava ao governador, às vezes, a percepção correta, porque eu sempre digo o seguinte: se a gente fala sobre sentimento, se as pessoas votam naquilo que elas sentem, elas não vão votar em alguém que elas não gostam, que elas sentem raiva. Ele não vai votar, por mais exitoso que aquele governo seja. Então, todo o trabalho que a gente, e aí nas palestras eu mostro, é mostrando como a gente, a partir dessa premissa, trabalhou esse processo de comunicação e construção de imposição de uma narrativa que se aproximava muito mais da identidade do governador, confrontando essa imagem que estava sendo projetada. Então, ali eu sempre gosto de mostrar peças que são muito simples, muito, muito simples, mas que são efetivas nessa desconstrução de alguém que era pintado como alguém ruim, alguém inacessível, que era na contramão daquilo de fato que ele era. Então, ter autenticidade nesse processo foi muito importante. E a partir disso, ter uma campanha onde a gente tinha que ter, e eu gosto muito de trabalhar, quando a gente fala na perspectiva da emoção, trabalhar numa campanha com esperança. E aí, 2 pontos fundamentais em todo esse processo. Primeiro, era renovação sim, o eleitorado queria renovar, mas o eleitorado no Nordeste em geral, ele é conservador nas suas decisões. Então, mesmo quem queria renovar tinha como um crivo muito decisivo a experiência. E esse era, dos players colocados, o único grande, seria o grande diferencial e contraste do governador perante os demais. Então, essa experiência estava sendo presente. E outro que a gente vive na Paraíba, e aí a gente usou a paraibanidade, né, a partir de uma identidade do Estado, não só na Paraíba, mas em outros estados, uma elevação da autoestima. O nordestino tem passado por um processo, lógico, você tinha ali Ceará, Pernambuco e Bahia que já tinham autoestima e sempre tiveram autoestima elevada, mas os outros estados começaram a ter marcos, como Piauí no agro, Paraíba e Rio Grande do Norte nas energias renováveis. Então você tem um sentimento
positivo. Então, como conectar esse sentimento a uma ação efetiva de um governo, principalmente presente, percebido a sua presença no interior, porque o governo tem um grande desafio em capitais, né? É sempre muito difuso se é o governo ou a prefeitura, porque as prefeituras e capitais têm também capacidade de fazer grandes empreendimentos, e aí isso fica difuso na leitura, apesar do Exato. governador ter muitas ações de João Pessoa também. Enfim, então, a partir de um tripé, onde a gente traria autenticidade para tentar trazer o mais próximo da imagem dele, que é aquilo que eu usei no início, o grupo qualitativo, quando a gente mostrava vídeos simples que contrariavam essa narrativa posta contra ele de desconstrução, as pessoas quebravam completamente a expectativa e realidade em relação a uma pessoa que não era, que era ruim, que era uma pessoa distante, arrogante e tal, que não é. Então, ficou fácil para a gente a partir disso. E o tripé era autenticidade, experiência e essa paraibanidade. Então, todo o processo de comunicação que a gente exerceu foi a partir disso. Como eu disse no primeiro turno, a gente tinha o Diego Brandi junto com o time dele, e o Diego traz um conceito para a campanha que era muito ousado, porque o governador tinha poucos elementos percebidos na sua imagem, mas ele era percebido como o mais capaz e experiente perante os demais. Então, o conceito era governador de verdade. Isso era guarda-chuva. Naquele primeiro momento, primeiro turno, a gente no digital, e aí minha relação com o Diego é muito boa, eu sempre entendo que se essa é a mensagem, a gente replica. No segundo turno, isso é mantido, mas fica mais secundário ao processo da experiência. E aí que tá. Ao mesmo ponto que eu falo dessa simplicidade, também defendo muita criatividade para romper o desinteresse. Então foi uma campanha que exigiu muito da gente, para tentar romper, inclusive, essa conversação pública em torno só da campanha nacional, porque a gente tinha convicção que quanto mais se conversasse sobre a eleição na Paraíba, quanto mais as pessoas conversassem na prática sobre quem teria maior capacidade de ser gestor do Estado, nós levaríamos vantagem. E aí exigiu da gente fazer uma série de peças, e essas peças acabaram fazendo uma campanha muito criativa também. E depois disso, não é para ganhar prêmio, mas a campanha do governador venceu 9 prêmios, com muito orgulho, 2 no Prêmio Camp, né? E aí eu digo sempre o seguinte, que premiação é uma campanha, ela serve para mostrar o patamar criativo que você está. Porque você olha com quem você está competindo, com quem você está ladeado no pódio, né? Quem estava ali colocado na campanha. E aí a gente estava no Prêmio Camp, melhor filme para digital e rede social, ao lado da campanha da Duda Salabelli, que foi uma grande campanha do colega nosso, Vitor Colares, para deputado federal, e a campanha da Tabata Amaral, para deputado federal de São Paulo. Então são duas campanhas muito vanguardistas, e estar no pódio com elas para a gente foi extremamente simbólico. E no Polaris, que é o prêmio da indústria europeia, a gente venceu o melhor filme para o digital, melhor campanha de governo e melhor uso de rede social. E no Napolitas, que ocorre em Washington, a gente fomos finalistas em 7 categorias, vencemos 4, entre elas o filme do ano. E, na realidade, empatado com o filme institucional do Catar para vender o país durante a Copa do Mundo, que era um filme que o governador tocava guitarra. Porque esse personagem, que até então era visto como cinza, frio, era um cara que durante a adolescência dele toda teve banda de rock. Quando a gente faz qualquer questionamento, governador, qual a música, o senhor entregou 3 obras, qual a música o senhor coloca? Ela é de Zeppelin pra lá. Então, o cara toca 5 instrumentos, entre eles ukulele, né, que é um instrumento bem que gera um processo de simpatia, né? E a gente tinha estabelecido desde o início, governador, a gente vai fazer uma peça tocando guitarra na campanha. E aí chegou um determinado momento na campanha que a gente entendeu que era a hora de usar esse artifício de conquista da atenção, e era uma peça que tinha uma obrigação. Ela tinha que ser uma peça que as pessoas, ao assistir, criassem um certo processo de abertura de uma conexão emocional. Não é que elas sairiam lá apaixonadas pelo governador ou impactadas diretamente, mas que geraria uma quebra dessa lógica e superaria essa expectativa e realidade de alguém frio. Sim. Né? Então mostrava ele ali. Força de aproximação, né? E outra também era que era mais lateral, mas era uma canção e foi uma canção, essa peça, que contasse também que o governador é de João Pessoa. Porque as pessoas imaginavam que ele era do sertão. Ele tem um perfil estético, o sertanejo, o alto sertão nordestino é muito loiro. Diz a lenda que é por conta dos holandeses, mas eu soube mais recentemente agora que é os próprios portugueses mesmo. A região que ocupou a Paraíba era uma descendência mais loira. Enfim, então, ele muito branco e tal, se entendia que ele era do sertão. E não tem demérito algum nisso. Pra gente trabalhar com comunicação política, o sertão é cheio de simbolismos, resistência, Claro. povo valente, enfim. Uhum. Mas ele era de João Pessoa, e aí a canção, o título da peça é João de João Pessoa. E aí é uma peça que acabou tendo um impacto muito grande, e na perspectiva exatamente de quebrar essa lógica de que ele era uma pessoa distante, e conseguiu
minimizar essa imagem mais sisuda, Uhum. enfim, e trouxe uma conexão emocional, e a partir de um conjunto de ações, né? Não uma única peça, mas essa peça acabou Uma tendo peça muito destaque. bonita. A gente vai colocar ela aí depois. Bom, Juarez, isso eu acho que já virou até quase um lugar comum aqui, porque eu gosto de repetir isso, principalmente agora que esse nosso Campcast está estreando essa temporada. Depois eu vou parar de falar. Hum. Mas o nosso Bruno aqui idealizou esse formato, estúdio, tudo isso aqui, junto com a Catherine. E a ideia de colocar os profissionais no centro aqui da mesa, porque vocês aqui têm o conteúdo, a bagagem para compartilhar com os profissionais que vão estar aprendendo, aqueles que estão começando, estudantes, pessoas que querem conhecer um pouco mais como funciona esse processo das campanhas eleitorais, né? Curiosos, enfim, a democracia, né, ela acontece através das campanhas eleitorais, é importante esse conhecimento, essa transparência. E quando a gente vê uma, uma descrição tão detalhada de tudo isso que você falou, isso cumpre também um outro propósito, além de deixar esse registro, né, técnico e histórico, né? Isso desmistifica muito a ideia de que o marqueteiro é uma espécie de mágico, assim, que chega lá, tira um coelho de uma marqueteiro, profissional de marketing, é um cara que tira um coelho de uma cartola, que faz lá um artista, que faz uma música sem demérito nenhum para o artista, né? É um trabalho extremamente cansativo, com etapas, e fora as campanhas que se pede, né? Porque também tem aquelas que se pede que também tem esse mesmo trabalho, né, Bruno? Exato. Então, eu acho que esse relato seu, esse testemunho é muito importante para a compreensão do que é a campanha eleitoral do ponto de vista do marketing político, sem muitas mistificações, né? Uhum. É muito importante. Não, eu cada vez mais entendo que é um processo que exige muita técnica. Claro que a bagagem vai lhe dando também a capacidade de unir insights e ter um processo inspiracional. Mas a campanha ela é muito transpiração. Principalmente quando a gente fala que quando a gente define essa mensagem, a gente tem que ter a capacidade, e aí sim, de forma sustentável, repeti-la, é um processo muito mais de transpiração, né? É fazer chegar, é fazer essa mensagem chegar. Eu estou hoje com campanhas que têm desafios distintos e cada vez convergentes na perspectiva de alcançar o eleitor. Então, isso tem exigido muito técnico, tem exigido a gente tentar entender com maior profundidade, mobilização, como a gente conecta, como a gente adapta a nossa mensagem a esse processo para que as pessoas sejam grandes replicadoras dessa nossa mensagem para alcançar mais pessoas. Então, assim, é um processo que tem um gasto de energia muito grande em um processo transpiracional. Lógico que a gente tem o processo de inspiração, lógico que tem, com o tempo a gente vai ganhando a capacidade criativa de conectar insights, mas longe de ser aquilo que eu brinco muito com meus clientes. Se for para fazer agora, a gente é contratado, o cara espera, vamos fazer o que amanhã? Depois do diagnóstico. Amanhã não sei o que fazer nada. O que eu fizer aqui é repente. O repentista vai chegar aqui e vai dizer, sua mulher é loira, mas vai cantar, é loira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aquilo ali pode até ser bonito, mas O não conecta repente com do nada. óbvio, né? Então você não vai chegar, você não vai alcançar as pessoas de fato, você não vai ter um processo estratégico, você não vai conseguir ter uma mensagem. E é que tá. Para conquistar a atenção tá tão difícil, e aí eu tenho visto isso muito, principalmente, ainda bem, mais de concorrentes, o pessoal fazendo um investimento assim muito grande, acelerando a comunicação, que está chegando na ponta até o eleitor, no momento que o eleitor não está com o mínimo interesse nesse tipo de conteúdo. E, pelo contrário, está ajudando a formar imagens que são contraste Tá daquilo queimando, né? Tá queimando a oportunidade de um primeiro contato com uma mensagem que não que não é uma é mensagem genuína, que não é que, eficiente, né? que não vai conectar com o eleitor de fato. E eu Isso é tenho visto isso importante. acontecer muito mesmo. Enfim, então eu diria que sim. E apesar de ter os meus gurus também que eu tenho como referência, mas é um processo sim muito mais técnico, muito mais de entrega e de gasto de energia. Juarez, aproveitando esse ponto que o Mário
trouxe da sua experiência, etc., a gente também pede para os nossos associados do Camp aqui darem também uma dica um pouco aí para esse mercado que está chegando, para esse mercado que você está ajudando a formar, para esse mercado que, né, que a gente que tem os desafios que a gente conversou um pouquinho no início da nossa conversa, mas que está interessado, que gosta, que acha que vale a pena. Espero que estejam fazendo isso porque é uma democracia, que vão entrar no nosso site do Camp, vão ver lá o código de ética né, e poder seguir também, né, porque seja exemplo para todo mundo. Mas o que você diria? Você tem uma mensagem, você tem uma dica, tem alguma coisa que você poderia dizer para essa turma que talvez você adoraria ter ouvido antes, ou que alguém disse para você e que você conseguiu? Enfim, se você puder contar um pouquinho disso para a gente. Duas. Uma que é o único slide da minha apresentação, da minha palestra, que eu digo para todos, que é o seguinte: olha, esse slide não vai mudar. Todos os outros podem mudar ou podem ser o mesmo e eu dizer algo completamente diferente do que está escrito a partir daquela percepção, porque é muito dinâmico. Mas comunicação política e o marketing político é um processo permanente de aprender a aprender. É permanente. Porque a gente lida com gente, suas complexidades, com uma conjuntura cada vez mais complexa, de relações digitalizadas, enfim, então é um processo de aprender a aprender. E a outra dica, que essa dica é de mercado, o nosso mercado é network. E o Brasil é muito menor do que a gente imagina. Eu digo isso, lógico, depois também de percorrer o Brasil todo. Essa semana eu tive Florianópolis, Belo Horizonte, estou aqui em Brasília, mas estou em Belém. Nos últimos 20 dias percorri, de fato, todas as regiões do país. Mas aí você percebe que está tudo muito, muito no alcance, assim, está muito próximo. E aí, quanto mais network, é importante, por quê? Porque não é um mercado que você vai chegar em um cliente de um potencial médio e grande, batendo na porta dele e dizer, eu sou marqueteiro, queria apresentar meu serviço. É sempre uma indicação, é Sim. sempre alguém que vai validar. Sim. Né? Eu até brincava, né, assim... O nome de todos nós serão checados, né? Todos. Eu lembro, com uma coincidência, um deputado amigo de um estado me ligou, fez, Juarez, quem me ligou agora foi a ministra. Eu disse, por que essa ministra? Perguntando sobre se eu conhecia você para validar de uma campanha em um determinado estado. Esse deputado do Nordeste, a campanha no Centro-Oeste. Eu disse, rapaz, não acredito não, foi. Ela ligou para o único deputado que poderia ligar para validar. São aquelas coisas que acontecem. Mas é que tá. É uma campanha estrategicamente importante para um país, para um partido, que teve que ir até a nacional para poder mover, e os caras foram em busca de saber informação para poder validar aquela contratação. Então, é um mercado que quanto mais... inclusive, esse próprio deputado, eu brinco que quando eu conheci, eu disse assim, olha, se a gente acabar não fazendo nenhum negócio, só de lhe conhecer, para mim, é muito importante. Que é um deputado que transita muito bem em Brasília. E aquele negócio, às vezes, no restaurante em Brasília, você me dá um aceno, isso para o marketing político tem um valor muito grande para quem está na mesa comigo. Sim. Então, é um mercado de conexão. Então, eu sou um cara de construir pontes. Então, por isso que eu também eu sou camp e tenho muito orgulho hoje de ser diretor Norte-Nordeste, porque primeiro eu sou quase barrista na comunicação política, porque eu sei os talentos que a gente tem lá no Nordeste, eu sei a capacidade que o Nordeste tem de produzir profissionais para a nossa indústria de comunicação política em todas as esferas, né, criativas e estratégicas, de vídeo, enfim. Mas também tem um trânsito muito bom com esses personagens que são entrantes também da comunicação e tendo espaço cada um, onde cada um, o que cada um pode ocupar. Porque eu acredito muito nessa construção de pontes. Que é isso, longe de crescer no mercado, mas hoje eu diria que boa parte da minha carteira de cliente foi a partir de network. Eu costumo brincar, Bruno, que eu não sei, alguém aqui já fez psicanálise? Já fez alguém? Não. Já fez? Não. Eu faço psicanálise. Mas nenhum psicanalista liga para você e fala assim, ó, eu acho que você tá com uma paranoia, hein? Eu acho que você tá com um complexo de Édipo, né? Você que procura. E quando você procura, liga para alguém, pede uma indicação e o telefone dele que toca. Sim. A nossa profissão não é muito diferente, não. O nosso telefone precisa tocar, rapaz. E alguém, você não pode falar, eu acho que você não vai ser reeleito, hein? Eu acho que você tem que, o telefone tem que tocar, a gente não pode muito ligar, não é? Então, esse milagre do telefone tocar é o que você chama de network, e isso é sempre um milagre. Não, certeza. Sempre uma bênção. Uma bênção, uma bênção. É que tá, e para mim é muito importante, por exemplo, hoje estar no camp, porque o camp acaba sendo também o primeiro acesso. As pessoas hoje, todo mundo que é do camp está lá, tem a página, está presente, né? E quem está no camp, imagina, né? Vocês dois e tantos outros membros,
que fazem parte do camp, isso dá também uma certa... E a forma como o camp atua dá para a gente também uma certa, eu diria, validação importante para o mercado, né? Eu sempre fui muito assim, apoiei movimentos associativos, até para uma relação profunda, até com o próprio OAB, enfim. E o camp eu vejo também uma grande força de validação. Estar no camp me ajuda muito no mercado. Inclusive a partir das networks geradas, das relações construídas. Eu diria que hoje eu tenho muita gente que está no campo que são parceiros hoje em projetos que são muito importantes para a carteira de clientes da gente. Muito bom. Muito bom. E com essa mensagem da importância do camp, né, o camp tem sido um selo de qualidade de seus profissionais e a gente tem entregue aqui também para os nossos entrevistados mais um pinzinho aí para você carregar e ajudar a divulgar o trabalho do camp, porque você também representa o camp muito bem no Brasil afora aí. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Não, eu que agradeço e me sinto muito honrado estar aqui no programa falando sobre algo que é muito importante para mim, que é a comunicação política, que está no meu dia a dia. Que me traz muita transpiração, muito gasto de energia. Honra nossa, né? É isso aí. Pessoal, mais um Campcast para vocês. Muito obrigado. Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O CAMP é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.